Graça e paz. Hoje, primeiro dia do nosso jejum, meditando no meu livro Mulheres Transbordando pela Graça. E hoje nós vamos estar falando da primeira mulher deste livro, que é sobre Esther. E lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a este reino? Então, amadas, Esther não apenas ela foi levantada por acaso. O favor veio sobre ela. Não apenas para que ela viesse ocupar uma posição de rainha ou desfrutar do palácio. O favor, quando ele sempre vem com um propósito. Deus posicionou Esther, porque havia algo muito maior que Deus queria fazer através da vida de Esther, que era a preservação do seu povo e o cumprimento do plano divino. Esther, ela poderia até se ver apenas como uma órfã, marcada por perdas, mas a graça a conduziu ao trono. E no tempo certo, ela entendeu que não era sobre ela, era sobre um propósito eterno, que Deus a tinha colocado naquele palácio para um propósito. E veja como ela agiu. Esther, ela não se apressou. Ela não foi precipitada em se apresentar diante do rei. Ela preparou o ambiente em oração, jejum e banquete. Ela não se moveu pela ansiedade, mas pela graça e pela sabedoria que vem de Deus. E quando chegou a hora, ela entrou com ousadia, revestida de justiça e fé, e foi instrumento de salvação para toda a sua geração, para toda uma geração. Então Esther, ela agiu com sabedoria e graça, porque Esther sabia que sabedoria e graça andavam juntas, e ela tinha que agir com muita sabedoria diante daquela situação, que todo o seu povo estava sentenciado à morte. E Estela se posicionou diante daquela situação ali em oração, em jejum, e colocou todo mundo para jejuar, para orar. Por quê? Porque Estela não poderia se apresentar diante do rei sem ser chamada. E quando Esther, ela entra nesse lugar em Deus, de orar, de jejuar, e ela se apresenta diante do rei, a palavra do Senhor diz que o cetro é estendido para Esther. E ela toca a ponta do cetro, ela toca o favor de Deus na sua vida. Então, é diferente. Eu gosto de trazer muito paralelo sobre Esther e a mulher de Amã, que fala que ambas estavam diante de homens poderosos, homens de influência. Só que uma agiu com graça, a outra agiu com imprudência. Uma, com um conselho, acabou com toda a sua casa, toda a sua família. Quando a mulher de Ramã fala para ele, faz uma forca para Mardoqueu e enforcam, ela trouxe condenação para sua casa. Uma foi resposta para sua geração. Uma foi um instrumento de salvação para sua geração. Porque uma agiu com sabedoria, a outra agiu com imprudência. Então, a gente pode trazer outros exemplos também, como aquela viúva lá de 2 Reis, que ela estava diante de uma situação também que o seu marido morre e deixa uma herança para ela, deixa uma dívida para ela. E os credores vêm para querer cobrar e ela não tem como pagar. E eles queriam levar os seus filhos para serem escravizados. E aquela mulher, ela foi até o profeta Eliseu e relatou para ele a situação. E Eliseu falou para aquela mulher, o que você tem em casa? E ela disse, só tem um pouco de azeite. E Eliseu foi lá e multiplicou o azeite daquela viúva. E aquela mulher, ela teve a solução do seu problema. E a resposta estava dentro da sua casa. E aquela mulher, ela não somente, ela supriu a sua necessidade, né, de pagar aquela dívida para os seus filhos não serem levados como escravos, mas também supriu a sua necessidade do dia a dia, porque aquela mulher, ela foi diante do profeta. Então, porque o inimigo, irmãos, ele sempre
ele sempre quer tentar alcançar a próxima geração. Então, quando ela corre para o profeta, a graça, ela se multiplicou e o azeite foi liberado. O milagre não só foi para ela, mas para garantir o futuro da sua casa. Então, o inimigo, ele sempre, diante de situações e circunstâncias, ele sempre quer tocar naquilo que é nosso. Ele sempre quer tocar na próxima geração. Ele sempre quer colocar os nossos filhos cativos diante de alguma decisão ou de posicionamento errado nosso. Mas sabe que aquela mulher, ela se posicionou. Ela falou, não, na minha casa não, nos meus filhos você não vai tocar. Então, todo o nosso posicionamento determina o posicionamento da nossa geração, como a nossa geração ela vai se posicionar. Outra pessoa também que a gente pode trazer aqui, dessa palavra, outro exemplo, é sobre José. José, ele foi vendido, rejeitado injustamente. Tudo que ele passou parecia perda, mas era preparação. Quando chegou ao palácio, ele declarou a seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou, né, em bem para salvar muitas vidas. José entendeu que o favor de Deus sobre ele não era apenas para sua promoção pessoal, mas para preservar uma geração inteira da fome. Então você perceba que Esté, a viúva e José, eles vieram de histórias diferentes, mas todas revelaram a mesma verdade. O favor de Deus nunca é apenas para nós, ele sempre apenas para nós, mas ele sempre carrega um propósito maior. E hoje, essa palavra vem sobre nós. A graça que te alcançou não é só para te levantar, mas para levantar também os seus filhos. O favor que repousa sobre mim, sobre você, não é só para te dar segurança, mas para que você seja instrumento de salvação na sua família, na sua cidade, na sua geração. O posicionamento que Deus hoje ele nos pede, não é só para resolver algo momentâneo, mas para marcar o futuro. Então, mulheres, você foi chamada para um tempo como este. Não olhe para o seu passado, para suas fraquezas, para suas limitações. Sabe por quê? Porque Jesus já levou tudo que era seu naquela cruz e ele deu tudo ele levou tudo que era nosso naquela cruz e ele deu tudo que era dele para nós. Então Jesus, ele se fez maldito naquela cruz. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por amor a mim e a você. E a palavra do Senhor diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. Então o favor está sobre você e o favor tem um propósito. Cristo em você sendo resposta para esta geração e para a próxima geração. Aleluia. Então você fica com essa palavra. Somente se posicione, receba a graça e o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos agora aqui fazer uma confissão de fé, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu creio que eu fui escolhida pela tua graça, não por mérito, mas por teu amor. Assim como Esté, eu me rendo ao teu processo e declaro que estou preparada, curada, alinhada e posicionada para um tempo como este. Eu descanso em ti, recebo o teu favor, o teu cetro estendido e a ousadia que vem da tua justiça. Não sou identificada pelo meu passado, mas pela tua escolha sobre mim. Em Cristo eu sou aceita, revestida de honra e cheia de propósito. Amém. Glória a Deus. Você fica com essa palavra, que você seja revestida, alinhada com o propósito de Deus, porque você foi chamada, escolhida para este tempo, para se posicionar pela sua casa, pela sua família e não permitir que o inimigo roube a tua herança, roube o propósito de Deus na sua vida. Amém? Graça e paz. Fique com Deus, que Jesus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus.